Diz assim o Senhor, livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem quente és, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes, tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Filho do Deus Altíssimo, Senhor, Deus tremendo, labassúbia, labacheia, serebicamba, labacheias. Deus vivo, Senhor, que reina absoluto, Senhor, e que fala a tua igreja, labassúria, e candalabacheia, serebicandalaias. Oh Deus Todo-Poderoso, Pai, vem com poder, Senhor, vem com unção, Senhor, vem, Deus, derramar óleo precioso sobre as nossas mentes, Senhor. Fala conosco, Altíssimo, revela-te a tua igreja, labassúbia, labacheia, serebicandalabacheias. Oh Deus dos exércitos, Pai, fala alto, Senhor, aos nossos ouvidos, Senhor, e revela, Senhor, da glória a tua palavra ao nosso coração, Senhor da glória, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a minha mente seja tomada por Ti, Senhor, que o meu coração seja dominado por Ti, Senhor, que a minha vida seja, Senhor da glória, completamente agora, Senhor, envolvida pelo Teu Espírito Santo, eu te peço, Senhor. Oh Deus dos exércitos, pela tua misericórdia, Senhor, me usa agora, Senhor, e edifica a tua igreja, labassúbia, e candalabacheia, serebicandalabalabacheias. Oh Deus exaltado e reglorificado, Senhor da glória, Pai. Glorifica o teu nome agora, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Glórias ao Senhor. Diga graças a Deus. Amém. Glórias ao Senhor, né? Irmãos amados, temos aqui uma mensagem de Jesus, né? A uma igreja que ficava ali na cidade de Laodiceia, ficava ali na Turquia, hoje é a Turquia, né? Antigamente se chamava Ásia Menor. E obviamente você sabe que Jesus, ele, né, em determinado momento da vida do apóstolo João, que estava preso, ele se apresentou a João para revelar coisas que iriam acontecer à sua igreja, né? Coisas que iriam acontecer no mundo inteiro, óbvio, mas estava revelando ali a sua igreja. E é interessante, irmãos, porque a igreja é uma instituição divina, né? Jesus, ele tratou a igreja, né, desde os primeiros momentos da sua vida aqui na terra. E a igreja representa muito, tanto é que a igreja, ela é chamada, né, o próprio presbítero Cristiano aqui, né, citou o livro de Cantares, onde o Senhor ali demonstra claramente o seu amor pela sua igreja e chama a sua igreja de noiva. Um dos nomes que a igreja tem é a noiva de Cristo. Por que noiva, né? Por que a Bíblia referencia, né, a igreja como noiva? É simples, né? Porque a noiva, ela se prepara para o dia do casamento. Ela se embeleza, ela se enfeita,
ela ali deseja estar com o noivo, deseja ardentemente que aquele dia chegue, e ela se prepara de uma forma assim tremenda para, né, o dia maravilhoso do encontro com o noivo, né? E assim a própria Bíblia diz que a igreja, né, o próprio livro de Apocalipse diz que a igreja, quando se encontrar com Cristo, ela estará completamente adornada, completamente preparada para o encontro com o noivo, né? Outra expressão que a Bíblia diz a respeito da igreja, né, ou que ela compara a igreja, o apóstolo Paulo usou muito esse termo, que a igreja é o corpo de Cristo, né? Que a igreja é o corpo de Cristo. Jesus, obviamente, o cabeça deste corpo, né? E a igreja, o restante dos membros, sendo dirigidos, conduzidos, tratados pelo Senhor. E o próprio apóstolo Paulo diz que nenhuma parte do corpo pode faltar, todas são importantes, né? Então nós somos a noiva de Cristo, nós somos o corpo de Cristo neste mundo, ou seja, fazemos parte, temos comunhão plena, somos usados, né, pelo cabeça da igreja, pelo cabeça, né, que dirige as nossas vidas, né, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador, né? A Bíblia também chama a igreja de virgens, né? Você lembra das parábolas das 10 virgens, né? Onde 5 eram prudentes e 5 imprudentes, né? Simbolizando a pureza, simbolizando a busca, o caminho, a jornada para que a igreja se encontre com o noivo, né? E a Bíblia diz que as 5 noivas prudentes estavam preparadas no dia que o noivo abriu a porta e elas entraram. E as cinco noivas, ou as 5 virgens, melhor dizendo, imprudentes, não estavam preparadas no momento certo. A porta se abriu e fechou. E quando aquelas pessoas se chegaram à porta do noivo, bateram, e a resposta foi uma resposta dura, uma resposta terrível, onde Jesus falou: eu não conheço vocês. Eu não tenho por que abrir a porta, porque eu não conheço vocês, né? E é um símbolo tremendo, irmãos amados, que mostra claramente aquilo que é a igreja, né? Porque a pureza da virgindade é a preparação, a jornada, o caminho, a necessidade da vigilância e da prudência, a necessidade de termos óleo durante toda a nossa jornada, ou seja, em termos da presença do Espírito Santo na nossa vida, durante toda a nossa jornada, ou seja, existe um ensino pleno para a igreja, simbolizando aquilo que ela representa para Deus, né? E algo muito profundo que nós ministramos aqui recentemente, que fala muito também, a Bíblia fala muito a respeito da igreja, que é que nós que somos a igreja somos templos do Espírito Santo de Deus, né? Somos morada do Altíssimo. Nós somos igreja, você é igreja, né? A igreja se prepara, se adorna, vai pela jornada, tem óleo, né? Não se deixa envolver pelas coisas que são do mundo, são prudentes, não se deixam desviar para lá nem para cá, não retrocedem para buscar aquilo que perderam, que deveriam estar já conduzindo, né? E com o perigo de perder o tempo. E olha, irmãos, a gente olha as parábolas, as palavras de Jesus, as palavras dos seus apóstolos, discípulos, e a gente às vezes acha tão distante, tudo muito bonito, tudo maravilhoso, e a gente se esquece, né, que durante a nossa jornada, se faltar óleo durante a nossa jornada, nós podemos ser pegos sem óleo, né, que seria o dia da nossa morte, né? Jesus não precisa voltar para que, né, a nossa jornada nesse mundo se finde. Jesus precisa determinar que a nossa jornada nesse mundo se finde. E é interessante porque as pessoas olham as passagens bíblicas e têm a visão espiritual de que está lá longe, distante aquilo que vai acontecer, quando na verdade está ao nosso redor, né? A palavra profética de Deus está ao nosso redor, está acontecendo e pode, né, mais uma vez acontecer hoje algo, pode acontecer hoje em qualquer vida, pode acontecer hoje em qualquer história, né?
Esses dias atrás eu tive assim uma experiência, muito triste, né? Eu conheço uma pessoa, conheci uma pessoa aqui no Brasil e essa pessoa mudou para os Estados Unidos e essa pessoa viveu lá durante muitos anos, né? Se eu não me engano, acho que mais de 40 anos a pessoa morou nos Estados Unidos. A gente tinha contato assim longe e eu tenho uma irmã, os irmãos sabem que moram nos Estados Unidos e ela me mandou uma mensagem esses dias atrás e falou assim, olha, essa pessoa se chama Cristina, né? Falou assim, a Cristina ela está com Covid, pegou Covid. Depois de 15 dias mais ou menos ela morreu. Foi ceifada. A vida dela foi tirada. A vida dela foi completamente interrompida por uma situação que está ao nosso redor, que faz parte das nossas vidas, né? E que não seja, né, vamos dizer assim, né, o Covid, mas pode ser um acidente, pode ser uma enfermidade, que seja outra, pode ser qualquer situação específica, né, que venha acontecer na nossa vida, para que a nossa vida seja interrompida. É algo assim que nós não conseguimos imaginar. Hoje está conosco, amanhã não está. Hoje faz parte, né, da nossa história e amanhã já não fará mais parte da nossa história. São coisas que nós devemos, irmãos, considerar, que a palavra de Deus é para hoje, que a palavra de Deus, Deus está falando com você hoje, Deus está falando, Deus quer reações hoje, Deus quer que você atue hoje, Deus quer que você resolva hoje, Deus quer que você se arrependa hoje, Deus quer que você se posicione hoje, Deus quer que você mude de vida hoje, Deus quer que você se apresente diante de Deus hoje, Deus quer que você se encha do Espírito Santo de Deus hoje. Não é uma palavra para amanhã, não é uma palavra para depois de amanhã, é uma palavra para hoje, né? É uma ministração para hoje. Deus está falando com a igreja, Deus está falando com o seu povo, Deus está falando com a sua noiva, que deveria estar se preparando, se adornando, se enfeitando, né? Ficando bonita para se apresentar diante do noivo. E eu volto a dizer para você, o teu encontro com o noivo pode ser hoje. Pode ser hoje. E às vezes as pessoas estão imaginando lá na frente, ainda tem que vir, né, os 3 anos e meio de paz, depois tem que vir ainda a grande tribulação, vai vir o arrebatamento da igreja, e papapá, depois vem o milênio. Irmãos, nossa vida não pertence a nós, pertence a Deus. Todas as vidas pertencem a Deus, mesmo os ímpios, mesmo aqueles que, né, não entregaram a sua vida a Jesus. Só existe vida se Deus mandar o Espírito de vida. E só cessa a vida quando Deus ordenar que o Espírito de vida que pertence a Deus, segundo a Bíblia, volte para Ele. A alma pode pertencer ao inferno, pode pertencer a Deus, mas o Espírito de vida, a vida, o dom da vida é de Deus. Volta para Deus sempre. Volta para Deus sempre. Ele manda, Ele dá e Ele tira e volta para Ele, porque Ele é o dono da vida e sempre será o dono da vida. E a igreja, irmãos, sendo tratada pelo Senhor, Jesus parando ali, né? Aquele momento espiritual que João estava vivendo para mandar mensagens à igreja. E eu gostaria de ler aqui, irmãos, eu vou ler 2 versículos apenas de cada carta enviada para as igrejas. Você não precisa me acompanhar, eu vou ler, inclusive não vou ler todo o versículo, vou ler um pedacinho do versículo, né? Começando pela igreja de Éfeso. Conheço as tuas obras, no versículo 2. Versículo 7, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta à igreja de Esmirna, conheço a tua tribulação. Versículo número 11, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Carta à igreja em Pérgamo,
conheço o lugar em que habitas. Versículo 17, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta à igreja em Tiatira. Conheço as tuas obras. Versículo 29, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta à igreja em Sardes, né? Conheço as tuas obras. Versículo 6, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta à igreja em Filadélfia. Conheço as tuas obras. Versículo 13, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta em Laodiceia que nós lemos, carta à igreja em Laodiceia que nós lemos aqui, versículo 15, conheço as tuas obras. Versículo 22, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus te conhece muito bem. Deus conhece tudo o que você faz. Deus conhece os seus sentimentos, Deus conhece as tuas atitudes, Deus conhece as tuas intenções, Deus conhece aquilo que você está vivendo, Deus conhece, né, o seu sofrimento, a sua alegria, Deus conhece, né, as suas lutas, Deus conhece as suas dúvidas, Deus conhece ali, né, as suas fraquezas, Deus conhece, né, aonde você é forte. E este é um fundamento, irmãos. Por que Jesus escreveu as cartas às igrejas e começou ali se apresentando em primeiro lugar, né? Jesus sempre se apresentou, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou a fiel testemunha. Jesus se apresentando à igreja e ele sempre, né, fez questão de dizer, eu conheço as tuas obras. E isso é um fundamento, porque como Jesus trataria com a sua igreja se ele não nos conhecesse? Como Jesus trataria o seu povo se ele não nos conhecesse? Como Jesus falaria para nos orientar se ele não soubesse tudo o que acontece na nossa vida? Jesus sabe aquilo que acontece na sua vida. Jesus conhece o seu coração mais do que você mesmo, né? Tem um pastor que certa vez disse assim, né? Se a minha mulher me conhecesse como Jesus me conhece, ela já teria me abandonado há muito tempo, né? Para vocês verem a profundidade daquilo que é o conhecimento de Deus sobre as nossas vidas. E se você não se importar com aquilo que Jesus acha da sua vida, você está completamente envolvido, né, por um espírito, né, de cegueira espiritual. Conforme Deus lamentou ali através do profeta Oséias, quando ele disse assim, né? Um espírito cegou o entendimento do meu povo, para que ele não me entenda. E eu penso que Satanás tem trabalhado para destruir a igreja. Satanás tem trabalhado para destruir a tua vida. Satanás tem trabalhado para tirar a tua fé. Satanás tem trabalhado, né, para te cegar espiritualmente, para te transformar numa pessoa fria, para te transformar numa pessoa distante de Deus, porque se ele te transformar numa pessoa que não tem comunhão com Deus, ele já te destruiu, ele já destruiu a sua vida, né? Mas, irmãos amados, se nós não olharmos para a palavra, se nós não olharmos para aquilo que Jesus deixou escrito, né? Quando ele falou para Pedro, sobre esta pedra estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não prevalecerão contra, né, a igreja de Cristo, contra o Senhor. Mas tem pessoas que estão sendo dominadas e estão sendo destruídas simplesmente porque não estão fazendo parte do corpo de Cristo. Tem pessoas que estão sendo destruídas
porque estão escolhendo e preferindo as coisas que são do mundo às coisas que são de Deus. Isso acontece, irmãos. Sabe, Satanás, ele não precisa te tirar da igreja para te destruir. Ele só precisa cegar o seu entendimento, né? Ele só precisa cegar o entendimento daqueles que supostamente seriam igreja. Se a noiva não se prepara, se a noiva não deseja o noivo, ela não é noiva. Se o Espírito Santo de Deus não habita dentro de você, você não é templo do Espírito Santo de Deus. Se você deveria estar vestido de roupas brancas, de linho fino, simbolizando a pureza, você não é igreja. Você não é igreja. E você precisa ficar atento a isso, porque muito engano está acontecendo no mundo, irmãos. As igrejas estão se transformando. As igrejas estão se transformando em coisas absurdas, né? O Brasil, né? O Brasil, parece que eu critico muito o Brasil, mas eu faço uma reflexão bastante forte daquilo que é o país hoje. O Brasil está transformando a igreja de Cristo num circo, num grande circo. Nos Estados Unidos, que é o maior país evangélico do mundo, ou protestante do mundo, como você quiser chamar, tem inúmeras igrejas que estão fechando. Não tem mais gente para ir na igreja. Tem muita igreja e pouca gente para ir na igreja. Estão fechando. Só tem culto, né? Uma vez, só aos domingos, e ainda as igrejas estão vazias. A Europa, que foi o berço do cristianismo, né? As 7 igrejas ficavam na Turquia, na Ásia Menor, que parte da Turquia faz parte da Europa. Já não existem mais essas igrejas, né? E a Europa está se transformando num grande centro ateu. Estão se destruindo. As igrejas estão se destruindo. As igrejas estão se afastando do alvo que é Cristo, né? E o Brasil é um país diferente, né? Não está fazendo nada disso, está transformando a igreja num circo, onde existe toda sorte de alegorias, menos a verdadeira pregação da palavra de Deus. Menos a verdadeira pregação da palavra de Deus. E você fica atento, irmãos. Eu não tenho interesse nenhum em criticar a igreja A, B ou C, mesmo porque eu não estou lá dentro, né? Mas a gente está vendo. A gente vê ao nosso redor. A gente vê situações acontecendo ao nosso redor, de pessoas deixando de lado os fundamentos da palavra para viverem os fundamentos de uma igreja, né? Que tem um monte de palhaços dentro, sabe? Fazendo farras e deixando de lado o poder da palavra de Deus, sabe? Deixando de lado o fundamento da palavra. O fundamento, a palavra é o fundamento. Jesus é a rocha, é o alicerce. É o alicerce da igreja. E você, irmão, sabe, não se compare com os crentes que você vê aí na rua, não. Se compare com a Bíblia. É isso que você deve ser forte o suficiente para entender, né, que o teu modelo é a palavra, o teu modelo é a Bíblia, o teu modelo não é o fulano, beltrano e ciclano, aquele que é friozão, aquele que vai na igreja e não sente nada, aquele que vai na igreja e se bebeda, aquele que vai na igreja, né, e vive falando palavrão, aquele que vai na igreja, né, e não dá o mínimo testemunho da palavra, não dá testemunho daquilo que Jesus
fez na vida dele, a sua vida não representa aquilo que é um cristão. E cristão, irmão, segue a Cristo. Cristão não é que acredita em Cristo, cristão segue a Cristo. Acreditar em Cristo até o diabo crer. E treme por causa disso, diz a palavra do Senhor. Então a igreja, ela precisa se conscientizar daquilo que ela é. Ela precisa entender aquilo que ela é para que ela possa vencer, para que você possa falar assim: não, os meus fundamentos são sólidos. Todas as vezes que Satanás vier com uma venda, né? A pandemia colocou uma venda nos nossos lábios e no nosso nariz, mas os olhos não. Nós não somos cegos, nós enxergamos a verdade e nós vivemos a verdade. Se você enxerga a verdade e não vive a verdade, você é mentiroso. E mentiroso não tem lugar no reino dos céus. Você, sabe, não se deixe iludir, não. Não se convença. Não se convença pelos crentes do mundo, sabe? Não se convença, não. Os crentes do mundo não chegarão no dia derradeiro à presença de Deus. Encontrarão a porta fechada. Mas os crentes que são verdadeiros, esses sim, estarão vivendo o poder da promessa de Deus. Não deixe a sua vida te dominar. Deixe Jesus te dominar. Não deixe a sua vida, o seu trabalho, não deixe, as suas lutas conduzirem a tua vida. Deixe Deus conduzir a tua vida. Deixe o Espírito Santo de Deus conduzir a sua vida. Deixe o Senhor, o cabeça, conduzir o corpo. Porque aí sim nós chegaremos no lugar que nós devemos chegar na presença de Deus. Se você olhar essa última carta que Jesus direcionou a uma igreja numa cidade chamada Laodiceia, como eu disse para você, essa igreja não existe mais, como nenhuma das outras existe mais, né? Mas ele disse assim, como ele se apresenta, Jesus é maravilhoso, né? Um Jesus maravilhoso, né? Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. É esse que está falando com a igreja. É esse que está falando com a igreja. Ele diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É um lamento, irmãos. Isso é um lamento. Além de ser uma palavra de juízo, é uma palavra de lamento, mas é uma palavra de exortação. Uma palavra que depois você vai ver, Jesus falando: olha, ainda é tempo, olha, arrepende-te. O interesse de Jesus é esse, de mandar a sua mensagem para que haja resposta da igreja. E o que é ser morno, irmãos? O que é ser morno, né? O que é não ser quente e não ser frio? O que é ser bom? É crente? Crente é bom. É ser quente ou ser frio? O que é bom? Jesus, ele não está aqui qualificando essa questão, ele está qualificando aquele que é morno. E Jesus repreende claramente aquele que é morno. E por que a igreja em Laodiceia era morna? Porque era uma igreja rica. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica. Era a igreja mais rica das 7 igrejas. E eu penso que ela se ensoberbecia por isso. Tanto é que Jesus falou assim: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Eu creio que este é um dos grandes erros da igreja, porque a igreja é cuidada por Deus e dirigida por Deus.
A igreja foi fundada por Deus. A igreja foi dada a Jesus por Deus. E é Jesus quem dirige a igreja. Não importa se ela é pobre, se ela é rica. E eu sempre falo assim, né, que a igreja de Cristo é sustentada pelo Senhor. Então as necessidades da igreja, elas serão supridas, elas serão ali atendidas pelo nosso Senhor. E existem planos de Deus. Jesus, ele não prospera uma igreja para que ela seja rica. Jesus prospera uma igreja para que ela trabalhe em favor da sua obra, né? Esses dias eu estava em casa, essa semana, irmãos, não lembro o dia, se foi terça ou foi quarta-feira, não lembro. Estava pensando na igreja aqui, e eu estava pensando assim, por que não comprarmos essa casa aqui do lado? Sabe? Por que não? Por que não estabelecermos algo novo? Por que não estabelecermos algo grande para a obra do Senhor? Por que não? Existe um propósito de Deus, existe um propósito de Deus em tudo aquilo que Ele dá para a sua igreja. Existe um propósito de Deus para isso. E se nós não olharmos e não entendermos o propósito de Deus, a gente tem que ficar esperando o propósito de Deus acontecer, mas que existe um propósito, existe. Existem situações, né, que Deus proporciona à sua igreja, e não é para agradar a igreja, não, é para que ela tenha a capacitação, a capacidade, né, de exercer bem o seu papel, de exercer bem aquilo que a igreja deve exercer. E Deus, Ele não está olhando aqui hoje, Deus está olhando lá na frente já. A gente está olhando aqui hoje, Deus está olhando lá na frente, estabelecendo os seus planos, seus projetos, estabelecendo tudo aquilo que Ele deseja para a sua igreja. E nós somos dependentes dEle, e não devemos fazer nada que não seja da vontade do Senhor. Você que me ouve, né, talvez você esteja relacionando essa fala agora, né, a um prédio, a uma entidade, mas veja, né, Deus está falando contigo. Existem planos para a sua vida. Deus deseja que esses planos sejam cumpridos, e o grande objetivo de Deus é que você cumpra aquele papel que Ele disse: ide por todas as nações e pregai o evangelho a toda a criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta foi a grande ordem que Deus disse à igreja. Você é igreja? Você é igreja? É? Deus deu ordem a você. Deus deu ordem a você. Você não pode perder esse fio da meada. E quando você perde o fio da meada, irmãos, né, você perdeu o fio da meada, você se perdeu completamente. Você tem que achar o fio da meada e seguir o fio da meada, para que você não se perca. As questões espirituais são assim. O homem é muito carnal. O homem é muito carnal. Se ele não seguir, né, o fio da meada, ele se perde, porque ele é carnal. A mente dele é carnal. A mente dele, né, raciocina de forma natural, né? O corpo, né, o cérebro, ele vai buscar, né, e vai tentar te levar às coisas que são naturais, as coisas que ele entende. O cérebro, ele tenta julgar aquilo que ele entende. Por isso que você vê, às vezes, aquelas ilusões de ótica, sabe ilusão de ótica? Que o cérebro acha que é uma coisa e, na verdade, não é nada daquilo. Por quê? Porque ele tenta entender aquilo, e ele julga aquilo, o cérebro julga aquilo e fala, é isso. Ele fala para você, é isso. Né? De vez em quando ele é enganado, né? Ele é enganado pela própria sabedoria do homem, né? Que transforma coisas, né? Então o cérebro, ele vai sempre tentar te levar para as coisas que são naturais. Só que o Espírito que está em você, ele vai buscar as coisas que são de Deus. E como o homem, ele tem uma tendência à naturalidade, a ser carnal, ele é iludido muito facilmente pelas coisas que são deste mundo.
E as coisas que são espirituais, às vezes, se apagam, né? Às vezes se anulam por conta da carnalidade do homem. E você deve entender isso, que aquilo que é natural não te leva a Deus. Você deve entender isso, que aquilo, né, que faz parte deste mundo não vai te levar a Deus. O que vai te levar a Deus são as coisas espirituais, é a tua vida espiritual, é como você está, né, no mundo espiritual, é como você, né, deixa o mundo espiritual, é como você deixa o teu espírito dominar a sua alma, né, que é a sua personalidade, que são os seus sentimentos, né, são os seus desejos. Se o espírito te dominar a sua alma, você estará do jeito que Deus deseja, né? Vemos aqui, quando o Senhor fala, você diz que é rico e abastado, que não precisa de coisa nenhuma, nem sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que seja manifesta a vergonha da tua nudez, colírio para ungires os olhos, a fim de que veja. Ou seja, irmãos, você não pode ser uma igreja corrompida, você não pode ser uma igreja que não depende de Deus. Se você tem a prosperidade de Deus fazendo parte da sua vida, né? Glória a Deus, eu creio que é a vontade de Deus. Eu creio que esse é o objetivo de Deus para as nossas vidas. Ele prometeu isso. Comereis o melhor desta terra, né? Comereis do trigo mais fino e do puro mel que escorre da rocha. Essa é a promessa de Deus para a igreja, para o povo dele. Mas nós não nos iludimos com isso. Mas nós não, deixamos de lado o Senhor, não enfraquecemos a nossa fé por esses momentos de regozijo e de paz que Deus nos dá. Antes nos apresentamos mais a Deus, antes buscamos mais a Deus, porque somos constrangidos por aquilo que Ele faz para as nossas vidas, e às vezes nós pensamos assim, nós não merecemos, Deus fez coisas que eu não mereço, Deus me deu coisas que eu não mereço, e esse constrangimento te faz chegar à presença de Deus de forma humilde, de forma plena, para que você possa se prostrar diante de Deus e falar assim, Senhor, eu não mereço, mas a tua misericórdia foi maior, o teu amor foi maior, né? E assim você vai vivendo neste mundo, de luta em luta, de vitória em vitória, colhendo de Deus os frutos da sua fé e da sua perseverança, os frutos da tua fidelidade, os frutos da tua fidelidade a Deus, e a resposta de Deus será sempre a mesma: poder, poder, poder sobre a tua vida. Temos que aprender, né? Temos que vestir as roupas brancas, sim, nós temos que vestir as roupas brancas. Temos que passar a nossa vida pelo fogo, pelo ser purificados pelo Espírito Santo de Deus. Temos que passar colírio nos nossos olhos, para que a nossa visão seja nítida e clara, para que nós possamos enxergar as coisas que são do Espírito, para que nós possamos viver as coisas que são do Espírito. É assim que tem que ser a sua vida, é assim que deve ser a sua vida. E você não perca de vista isso, porque o Senhor está falando, né? Eu repreendo e disciplino a todos, a quantos amo. Sê zeloso e arrependa-te. Essa é a mensagem para essa igreja, porque ele falou, eu conheço as tuas obras. A mensagem de Deus é sempre essa. Sê zeloso e arrependa-te, volta para o caminho. E quando o Senhor fala assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Um versículo maravilhoso, muito usado para evangelizar, mas esta palavra que Jesus escreveu aqui, está falando para a sua igreja.
Ele estava falando para a igreja. Ele não estava falando para o careta lá de fora, abre a porta aí, estou batendo na porta aí, abre a porta. Não, Jesus estava falando com a igreja. Era uma igreja. Era uma igreja rica. Era uma igreja morna. Uma igreja que se perdeu no meio da sua jornada. E Jesus falou, estou à porta batendo. E eu quero ceiar. É essa a visão espiritual desta palavra, irmãos. É uma visão para nós. É uma mensagem para nós. Ele está querendo fazer parte da nossa vida. Ele está querendo entrar no nosso coração. Ele está querendo ter comunhão conosco. Ele está querendo ter comunhão conosco. Não é para a pessoa que está lá fora, não. É para a igreja. É para a igreja. É uma mensagem para a igreja. E se você não der ouvidos à mensagem para a igreja, você deixará de ser igreja. Você estará fora dos propósitos de Deus. Você será vomitado da boca do Senhor. Sabe, irmãos? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Templos do Espírito Santo. Moradas de Deus. Moradas de Deus. Jesus quer estabelecer uma morada no seu coração. E toda a carta, Jesus finaliza, conforme você leu aqui. Se você não sabia, você soube hoje. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É a mensagem verdadeira do Espírito Santo para as suas igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, deixe a palavra de Deus entrar, para que você possa viver a plenitude de Deus no dia que Deus determinar para as nossas vidas, né? Por isso que nós, sabe? Por isso que nós não nos afastamos da verdadeira pregação do Evangelho, porque porque o verdadeiro Evangelho é alimento. O Evangelho é alimento. Esses dias eu vi um pastor falando, né? E bate justamente com aquilo que é o meu pensamento, e você já ouviu falar isso. Eu vi um pastor falando assim, as pessoas fazem campanhas, e campanhas, e campanhas, e campanhas, colocam, né, faixas nas suas igrejas, noite do milagre, e às vezes a gente se deixa iludir mesmo, e a gente quer profetizar realmente que aquilo vai acontecer, mas o milagre não precisa de faixa para acontecer, né, irmãos? O milagre não precisa de campanha para acontecer. Sabe? Basta que o verdadeiro evangelho seja pregado. E aí as coisas são de Deus sempre irão acontecer. Eu sempre falo que a grande estratégia de Jesus, a grande estratégia evangelística de Jesus, qual era? Pregar a palavra e fazer milagres. Essa era a grande estratégia de Jesus. Olha na Bíblia, você vai ver. Jesus pregava a palavra, doa a quem doer. Doesse a quem doesse, né? Jesus fazia milagres. Essa é a estratégia da igreja. Pregar a palavra e fazer milagres em nome de Jesus. Se você fizer isso, como igreja, você vai cumprir o seu papel.
você vai cumprir o seu papel. Não precisa pensar em colocar faixas, em fazer coisas mirabolantes, né? Você só precisa fazer isso. Quando isso acontecer, a igreja vai ser transformada. Aí talvez você esteja pensando assim, mas se a gente colocar a faixa, vai vir mais gente. Isso não significa nada para Deus. Pode vir um monte de gente, né, para viver o circo, para se alegrar, sabe? Para receber aquelas palavras que a gente ouve nos púlpitos. Você vai ser abençoado hoje. Você vai receber hoje o que você precisa. Vou fazer uma oração forte. Já viu falar isso, né? Pastores, vou fazer uma oração forte hoje. Com quem que, né, existe a oração fraca? Vou fazer uma oração forte e você vai ser abençoado. Não. A palavra você vai ser abençoado se você for fiel a Deus. Você vai ser abençoado se você se converter. Você vai ser abençoado se você, né, entregar a sua vida verdadeiramente a Jesus. Aí você vai ser abençoado. Se você não fizer isso, né, é tudo ilusão, mentira das trevas. Nós vamos orar agora, irmãos. Eu queria te conclamar a orar aqui. Sabe por quê? Porque você é igreja. E a igreja fala com o noivo. E a igreja, né, tem comunhão com o noivo, né? Nós vamos orar agora. E eu gostaria que você se colocasse diante de Deus como uma verdadeira igreja. E que você discernisse aquilo que foi pregado hoje aqui, para que você não se iluda, sabe, com aquilo que está acontecendo no mundo, porque o que está acontecendo no mundo é terrível. O que está acontecendo com as igrejas no mundo é terrível. Vamos viver a igreja que está na Bíblia. Vamos ser a igreja que está na Bíblia. Feche seus olhos. Você que está em casa também, feche seus olhos, nós vamos orar agora em nome de Jesus. Filho do Deus Altíssimo, meu Pai, eu busco agora, Senhor, o Teu poder mais uma vez, Senhor. Filho do Deus Altíssimo, Senhor da igreja, dono das nossas vidas, Senhor, dono da nossa história, Senhor Deus Todo-Poderoso. Vem sobre nós, labassuriamba, labaxéia, serebicandalaias. Vem, Deus, transformar os corações. Vem, Deus, transformar as mentes, Senhor Deus Todo-Poderoso. Vem, Senhor, Pai. Oh, Deus, tocar, Senhor, mais uma vez em cada coração. Que a Tua igreja te receba, Senhor, da glória agora com grande poder, Senhor. Que a Tua igreja te receba agora, Senhor, da glória, Pai. Aleluia, Deus dos exércitos, Pai. Para sermos fortalecidos por Ti, Senhor. Para sermos, Senhor, tocados por Ti, Senhor da glória, Pai. Mais uma vez. Espírito maravilhoso de Deus, nós necessitamos de Ti, Senhor. Necessitamos, Senhor, da glória da Tua orientação. Necessitamos da Tua repreensão, Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós necessitamos de Ti, Senhor da glória, Pai, para podermos vencer, Senhor, para podermos avançar, labassuria, labaxéia, serebicandalaias, serebiclaias, sandalaias, Senhor. Tu és poderoso e fiel, Senhor. Tu és o único Deus, o Deus da verdade, Senhor. Tu és, Senhor da glória, Pai, aquele que, Senhor, jamais deixará de ser, Senhor. Unge o Teu povo, Senhor. Pai, unge o Teu corpo, Senhor da glória, Pai. Unge a Tua igreja, labassubia, labaxéias, rica labassurianda, labaxéias. Oh Deus, Tu conheces, Senhor, cada vida que me ouve agora, Senhor. Tu sabes aquilo que estão vivendo, Senhor da glória, Pai. Abre a mente, Senhor. Tira as vendas dos olhos, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Oh
Dá vestes novas, Senhor, conforme Tu fizeste, Senhor da glória, Pai, com o filho pródigo, Senhor de toda a glória, Pai. Tu ordenastes vestes novas, Senhor da glória, Pai. Oh Deus, Deus dos exércitos, Pai. Oh Deus, alcança a Tua igreja, Labassúbia, e canta Labachurianda, Labalabaxéia, Serebicampalast. Oh Deus, promove, Senhor, coisas novas, Senhor. Promove coisas grandes, Senhor, coisas firmes, Senhor, que nós não conhecemos ainda, Senhor. Pai, restaura, Senhor. Restaura aquele, Senhor da glória, Pai, que está perdido, Senhor. Restaura aquele que estava iludido, Senhor. Põe algo novo, Senhor. Dá algo novo. Dá algo novo a estas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Usa o Teu povo. Usa a Tua igreja, Labassúbia, e Cambalabaxéia, Serebicambalaia, Serebiclaia, Sandalaias. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor. Ricalabassuriambalabaxéia, Serebicambalast. Oh Deus dos exércitos, Pai. Promove, Senhor. Promove, Senhor da glória, Pai. Algo novo, Senhor. Algo novo, Senhor. Oh Deus dos exércitos, Pai. Faz esta obra, Senhor. Esta grande obra. Em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Glórias ao